Boa noite a todos. Meu nome é Yara, eu sou da equipe de marketing da Aidex e a gente queria começar agradecendo muito vocês por se juntarem a nós nesse webinar. Nós vamos falar sobre o Covid-19 e a relação com a medicina veterinária. Nós da Aidex e todos os veterinários compreendemos muito bem a apreensão em relação à saúde de sua clínica e da sua equipe, e que esses temas estão no topo das suas preocupações neste momento. Por isso, a gente preparou esse webinar e uma série de outras ferramentas para suportá-lo nessa fase delicada. Nós estamos com vocês nisso, esperamos poder compartilhar as informações mais atuais e provenientes de nossas pesquisas e também dos guidelines internacionais. Ainda é tudo muito dinâmico e a gente vai manter o nosso monitoramento para que os nossos especialistas e os nossos consultores de diagnóstico veterinário possam sempre dar para vocês o suporte que vocês precisam a todo momento. Os nossos palestrantes de hoje serão o Dr. Rodrigo Rabelo e a doutora Aline Baumann. Vou falar rapidinho para vocês um pouquinho sobre o currículo da doutora Aline. Tá? Ela é consultora de diagnóstico veterinário e gerente regional dos laboratórios de referência da Aidex, médica veterinária pós-graduada em microbiologia, com ênfase em bacteriologia clínica e micologia pela PUC do Paraná. Ela tem pós-graduação em patologia clínica veterinária pela Unesp de Jaboticabal, mestrado em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná e MBA em gestão estratégica de empresas pela FGV. Gostaria muito de agradecer a presença da doutora Aline e a disponibilidade dela de participar aqui hoje com a gente. E, doutora Aline, a palavra é sua, fica à vontade. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje nesse webinar. Obrigada, Yara, por nos auxiliar a organizar esse webinar junto aos nossos clientes, nossos amigos. Obrigada, doutor Rodrigo Rabelo, por poder contar com a tua presença nesse tempo que a gente vai disponibilizar e que os nossos clientes estão disponibilizando para saber um pouquinho mais sobre o Covid-19 e a relação desta doença, a relação deste vírus com a medicina veterinária. Ainda é um momento de muitas incertezas, de muitas perguntas a serem respondidas pelo meio científico, por isso que o monitoramento ele deve ser constante, as pesquisas devem ser constantes, e a Aidex entende o seu compromisso em relação a isso, por ser uma empresa líder global em diagnóstico veterinário, por sempre responder muito rapidamente às respostas e às necessidades da medicina veterinária. Nós estamos fazendo vários esforços, tanto em pesquisa para monitoramento do Covid-19 em animais e companhia, assim mesmo trabalhando muito intimamente com todas as organizações de saúde a nível internacional, para que a gente traga globalmente para os nossos clientes a informação mais atualizada possível. Espero que seja bastante útil para todos. Nós pretendemos fazer uma sequência de comunicações para vocês e, inclusive, preparamos um site onde tem várias informações atualizadas sobre o Covid. Então, vamos para o que interessa. Muito obrigada pela presença mais uma vez e a gente vai começar agora o nosso webinar. Bom, então vamos lá, vamos iniciar o nosso webinar. O tópico de hoje é falar um pouquinho sobre o Covid e a relação do Covid em relação aos pets, em relação aos animais de companhia. Os objetivos principais desse webinar é explicar um pouquinho do vírus e a importância dele para a medicina veterinária, compartilhar com vocês um grande trabalho que a Aidex tem feito de monitoramento do Covid-19 em animais de estimação. Como a Aidex tem uma rede de laboratórios, em mais de 80 laboratórios em todo o mundo, nós temos a oportunidade de fazer um levantamento enorme em relação ao monitoramento do Covid em animais, né, tanto em cães, gatos e cavalos, que foi feita essa pesquisa, e também já foi desenvolvido um teste de PCR em tempo real para a detecção do SARS-CoV-2, Covid-19. Isso, ele faz parte de uma gama de esforços que a Aidex tem feito para que a gente possa auxiliar os nossos clientes em relação às informações mais atuais, que são determinadas tanto pelas agências de saúde, pelos cientistas e pelos guidelines internacionais, assim como auxiliar esses guidelines internacionais com os dados de levantamento e monitoramento que a Aidex tem feito para que se chegue às conclusões mais propensas em relação à relação do Covid-19 com a medicina veterinária.
Além disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que atualmente preocupam os veterinários, os tutores em animais de companhia, e quais recursos, né, a AIDEX está disponibilizando aos nossos clientes para que auxiliem vocês nesse momento a terem a informação mais atualizada, de uma forma com um grande embasamento científico, num período que é tão de tantas incertezas que nós temos, né, em relação a um tópico tão importante. Então, a agenda, né, que a gente acabou de comentar, dá para a gente já iniciar a falar um pouquinho a respeito realmente do vírus, né? Então, a doença do coronavírus 2019, ou Covid-19, né, que é a forma abreviada da doença, ela foi primeiramente detectada na China, em um surto inicial numa cidade chamada Wuhan. Essa doença ela é responsável pela síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, daí que vem essa nomenclatura. E ela é causada por um novo coronavírus chamado SARS-CoV-2 e que ele está intimamente relacionado ao coronavírus que é encontrado em morcegos. Tecnicamente, o COVID-19 é o nome da doença ou dos sintomas clínicos causados por elas. E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus que causa a doença. É importante que a gente tenha essa diferenciação em termos de nomenclatura. Desde o surgimento que a gente começou a observar os casos, né, de coronavírus no final de 2019, o Covid-19, ele sim, infelizmente, ele se espalhou por todo o mundo, causando o que hoje está sendo considerado como uma pandemia. E esse uso comum da nomenclatura coronavírus para descrever esse vírus, ele levou uma série de confusões, né, em termos de interpretação em relação a, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, mas principalmente por parte dos tutores, né? Isso porque nós temos vários coronavírus que causam doenças já normalmente nos animais e na medicina humana, e também nós temos vacinas que têm esse coronavírus sendo parte dos patógenos que vão formar essa vacina. Então, na verdade, os coronavírus, eles representam uma grande família de vírus que consistem em vários subgrupos de vírus que são comumente encontrados em seres humanos, bem como em outros mamíferos ou até mesmo aves ou répteis. E aí a gente tem algumas classificações ou subgrupos de acordo com as proteínas que fazem parte da estrutura desse vírus. Então, o coronavírus alfa e beta, por exemplo, que são os responsáveis pelo resfriado em seres humanos, eles geralmente infectam mamíferos, enquanto os coronavírus gama e delta infectam pássaros e aves. Muitos dos coronavírus que hoje são comuns, causadores de doença em animais de estimação, como, por exemplo, o coronavírus entérico felino, que é um coronavírus super comum dentro da nossa rotina, ele é um coronavírus classificado como coronavírus alfa. Já o vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, ele é um beta-coronavírus que infecta o trato respiratório humano, e ele é diferente dos coronavírus previamente identificados, tanto nos seres humanos como na medicina veterinária. Isso é importante de a gente ter em mente. Os coronavírus mais comuns, né, que são comuns em pacientes na medicina veterinária, são vários. Eu listei aqui os principais, tanto em animais de companhia como na pecuária, né? Então, muitos de nós estamos familiarizados, inclusive, com os testes para esse coronavírus. E não é de surpreender que, quando a notícia do surto do coronavírus humano se espalhou, surgiram uma série de questões sobre os coronavírus, né, e o que isso poderia significar para os animais de estimação. Os coronavírus entéricos, por exemplo, que causam uma infecção intestinal, levando a diarreia, principalmente em animais jovens, eles são coronavírus de rotina, né? E existem testes de PCR em tempo real que a AIDEX disponibiliza, tanto para testar cães, equinos, felinos, purões e outras espécies, estão incluídos dentro, por exemplo, do painel abrangente de diarreia, mas ele causa um processo diarreico e não é o mesmo coronavírus causador da COVID-19.
A peritonite infecciosa felina, por exemplo, é uma mutação do coronavírus entérico que leva a uma doença inflamatória sistêmica grave, muitas vezes fatal, e que também pode ser detectado laboratorialmente, onde a gente detecta esse biotipo mutável, né, a mutação desse vírus, e detecta por um teste de PCR em tempo real também. Além disso, existe o coronavírus respiratório também, que afeta cães, que é responsável pela doença que a gente chama de traqueobronquite infecciosa, ou tosse dos canis, que também é um outro tipo de coronavírus. Além disso, existe uma gama de coronavírus que podem acometer a pecuária ou a avicultura, que também são importantes e causam um impacto muito grande em relação à economia, em relação aos animais de produção, que também fazem parte de outros tipos de coronavírus, desta grande família de coronavírus. Então, o que vai significar, né, o Covid-19 para os nossos pacientes? Primeiro que a gente precisa entender, os testes veterinários hoje disponíveis, eles detectam o Covid-19, né? No início do surto, existia uma infinidade de perguntas, e o que isso poderia significar para os nossos pacientes, né? Eu imagino o quanto foi a quantidade de perguntas que realmente poderiam surgir pelos nossos proprietários. Então, lembrando, já existe uma infinidade de testes, como a gente comentou há pouco, que detectam outros coronavírus, que são específicos para outras doenças, e os testes para a detecção do Covid-19, ele já foi validado pela AIDS desde fevereiro deste ano, onde nós trabalhamos no monitoramento extenso em relação ao monitoramento do Covid-19 em animais, mas ele é outro teste, ele detecta outra partícula genética em relação a este vírus. Tá? A gente vai conversar um pouquinho também mais tarde se a gente deve realmente testar esses animais de companhia, né? Porque até o momento, isso obviamente ele é muito dinâmico, a velocidade de informação e o conhecimento que nós temos a respeito do vírus, ele ainda está evoluindo, nós estamos ainda num processo de evolução, não apenas o Brasil, mas a comunidade científica internacional ainda está evoluindo para isso, e até o momento não existem indicações de se testar esses animais, mas isso talvez no futuro próximo mude, por isso a importância da gente já estar preparado para isso e continuar monitorando esses pacientes para que, se caso tenhamos tanto evidências médicas ou uma necessidade por parte das agências de saúde, a gente está pronto para atender essa necessidade dos nossos pacientes. Uma grande pergunta que é comum nós recebermos, né, vocês veterinários, nós como empresa recebemos, é se os animais de companhia podem contrair o Covid. Até o momento, a gente tem poucos relatos, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses relatos, temos poucos relatos de casos de coronavírus, mas com uma série de perguntas ainda a respeito desses relatos de caso que foram apresentados, e as organizações internacionais de saúde, juntamente com os dados que a AIDS providenciou também, e também estudando esses relatos já presente, ainda não são evidências fortes, significativas, que comprovem, neste momento, que os animais de companhia possam contrair o Covid-19 e tampouco que eles tenham um papel importante na transmissão do Covid-19. Claro que eles podem servir como fômites, mas a gente sabe, inclusive outros webinars já abordaram esse ponto, que o tempo de vida, a viabilidade desse vírus em diferentes superfícies, ela é muito diferente, né? Então, a viabilidade do vírus numa superfície lisa, de metal, ou outras superfícies, por exemplo, uma maçaneta, um botão de elevador, o vírus fica muito mais tempo viável do que quando comparado a uma pelagem, uma roupa ou qualquer outro tipo de superfície. Além disso, a concentração de partículas virais que nós podemos encontrar num espirro ou numa tosse, ela é infinitamente maior
do que a gente poderia encontrar na pelagem dos animais. Mas é claro que existe essa possibilidade frente a esse animal estar coabitando com um paciente, com um tutor que esteja infectado, que sim, que a gente recomenda, que as organizações internacionais recomendam que esse animal seja afastado, que ele seja cuidado por um outro tutor que não tenha sinais clínicos, porque ainda a gente não sabe qual é o papel desse vírus frente à veterinária, então isso ainda está em constante evolução, então para que a gente proteja tanto esse paciente e que por menor que seja o risco dele ter um papel de fômite e não necessariamente de um transmissor, porque ele não é o hospedeiro ideal para o vírus, mas que a gente tenha esse cuidado para minimizar possíveis impactos de contato de partículas virais com outras pessoas, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês as inovações que a IDEX tem feito em relação ao Covid-19. A IDEX, desde o início do surto, houve uma preocupação muito grande, uma confusão sobre se os animais de companhia eles poderiam ou não desempenhar um papel na transmissão desse vírus, ou até mesmo se eles poderiam ficar doentes. E a AIDS ela tem um longo histórico de rápida resposta em relação aos surtos, trazendo sempre novos diagnósticos e orientações para os nossos clientes a nível científico, para que a gente possa sempre prover a informação necessária. E pelo compromisso que nós temos em relação a esse fato, a IDEX entendeu que ela precisava se aprofundar e entender melhor esse surto, estar preparado para um teste de diagnóstico, caso ele fosse necessário pela comunidade veterinária. Com isso em mente, todo o nosso time de biologia molecular, dos nossos laboratórios de PCR em tempo real, desenvolveram rapidamente um teste que tem como embasamento um alinhamento exclusivo das sequências genéticas que são publicadas do vírus a partir do surto humano. Né? Então, foi desenvolvido um teste chamado IDEX COVID-19 PCR, Real PCR, que ele tem como alvo o mesmo gene nucleocapsídeo usado pelo CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E aí foi desenvolvido um teste especificamente para uso veterinário, para os animais, ou seja, foram feitas algumas adaptações necessárias para essa finalidade e foram testadas tanto amostras respiratórias como amostras fecais para que cuidadosamente ele fosse projetado para tanto evitar a reação cruzada com outros coronavírus e para que a gente tivesse a segurança de que esse teste fosse sensível e específico o suficiente para que a gente tivesse certeza dos resultados que estariam sendo providenciados ou que estariam sendo analisados, né, dessas amostras. E, além disso, foi feito juntamente com o CDC nos Estados Unidos. Essas mesmas amostras elas foram testadas com outros 3 testes desenvolvidos pelo CDC e todos os 4 testes apresentaram resultados negativos para o Covid-19 até o momento. Tá? Nesse momento de validação, foram testadas aproximadamente 3.500 amostras, para que a gente tivesse um número bastante significativo e uma amostragem bastante significativa em relação ao Covid-19 e o seu papel na medicina veterinária em pets, que foram as amostras que foram testadas. Para validar esse teste, a gente precisou também garantir que ele fosse sensível o suficiente, ou seja, que ele fosse capaz de detectar o material genético do vírus SARS-CoV-2. E, além disso, que ele fosse extremamente específico. Não é a intenção de que a gente tenha um risco de detectar outros coronavírus que não são os causadores da COVID-2. Então, para isso foi desenvolvido um controle positivo sintético, com base em mais de 300 sequências genéticas publicadas, disponíveis, né, que existem nos bancos genéticos. Então, foi projetado esse controle sintético positivo, e ele tem como principal objetivo avaliar o desempenho do teste, né, ou seja, avaliar se a gente tem uma eficiência de amplificação, se tem uma reprodutibilidade, qual que é a correlação intracorrida ou intercorrida, para que a gente tivesse segurança em relação à sensibilidade do teste.
Além disso, para que a gente avaliasse a especificidade, foi feita também uma análise observando as sequências genéticas e as sobreposições que elas poderiam ser observadas, e também foram testadas amostras que eram positivas para outros coronavírus, já conhecidos da medicina veterinária, para observar se a gente não tinha uma possível reação cruzada em relação a esses testes. E isso não foi observado. Então, nós conseguimos concluir que esse teste, que ele já foi desenvolvido, mas ainda não está disponibilizado, até que se tenha uma evidência do benefício de se disponibilizar o teste, ele sim garante que, se necessário, nós estamos identificando o COVID-19 e que não temos risco de reação cruzada com outros coronavírus já presentes na medicina veterinária. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do panorama geral que foi impulsionado pela rede global de laboratórios, né? Então, como eu comentei com vocês, a IDEXX tem mais de 80 laboratórios em todo o mundo, e como parte do processo de validação e do monitoramento da possibilidade do SARS-CoV-2 em amostras e painéis respiratórios que foram submetidas, né, para as nossas redes de laboratório, ou seja, foram amostras de diagnóstico que foram testadas, e a triagem, ela incluiu tanto amostras respiratórias de cães, gatos e equinos, submetidas para os painéis de PCR em tempo real, que tinham o objetivo foco de testar patógenos que causam doenças respiratórias. Essas amostras enviadas, elas incluíam como amostras para esses testes, tanto suaves faríngeos profundo, como suave conjuntival, que são as amostras mais importantes, onde a gente vai ter uma maior concentração de partículas virais ou de qualquer outro agente quando eu pesquiso patógenos que causam problemas respiratórios nessas espécies. E foi também analisado um subconjunto desde amostras fecais também, que foram encaminhadas para o painel diarreia, para que a gente verificasse a reatividade cruzada, por exemplo, do coronavírus entérico dentro dessa amostragem. Aqui um mapa, todas essas cores que estão em azul são regiões que já foram testadas. As regiões, inicialmente se começou esse trabalho monitorando regiões dos Estados Unidos, então todos os Estados Unidos e Coreia do Sul. Depois isso já se estendeu para os testes para mais de 17 países em todo o mundo, fazendo com que a gente tivesse uma boa notícia, né? Então, até o momento, todas essas amostras testadas, elas não apresentaram resultados positivos, mesmo em regiões, se a gente analisar, esse trabalho já se estendeu para mais de 17 países, inclusive toda a Europa, Canadá, Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente também está começando esse monitoramento. Então, são regiões, obviamente, que existe a pandemia, mas que não foi observado resultados positivos para o Covid-19 em pacientes que encaminharam amostras para fins de diagnóstico. Hoje, até esse momento, nós já testamos mais de 5.000 amostras, ou seja, esse monitoramento de forma interna, ele permanece, de forma aleatória, ele permanece, e nenhum resultado nessas 5.000 amostras foi observado a detecção do Covid-19. As áreas que estão em cinza no mapa são áreas que ainda não foram testadas. A gente já tem mais de 17 países que foram mapeados e que foram incluídos dentro desse processo. E eu acho que um ponto importante, que é uma preocupação, né, tanto das sociedades internacionais, nós como os veterinários, seria no bem-estar animal, né? Então, esse que é o nosso principal foco como companhia de diagnóstico e como veterinário dentro da comunidade. Enquanto a gente assistia, né, as notícias da pandemia, do Covid-19, eu não tenho dúvidas que vocês não possam ter vistos, né, desde tutores, isso não só aqui no Brasil, mas de forma internacional, tutores que acabaram colocando máscaras nos pets para passear, e um receio muito grande desses tutores de que esse paciente poderiam se adoecer do vírus, né? E uma preocupação profunda, né, de a gente ouvir, principalmente a gente teve a experiência
em outros países de alguns animais serem abandonados ou serem levados para as clínicas veterinárias em função do receio de alguns tutores deles serem possíveis doentes ou transmitirem o Covid-19 num momento com tantas incertezas, né? Então, a nossa preocupação muito grande é no bem-estar animal frente a um momento de incertezas. E é por isso que a gente sente tanta responsabilidade em apoiar os nossos veterinários nas respostas a essas perguntas, né? E a AIDS tem trabalhado intimamente com as sociedades internacionais, desde a Associação Americana de Medicina Veterinária e outras associações desse porte que fazem os guidelines, e o que nós temos observado é que os especialistas em doenças infecciosas e várias organizações internacionais, tanto domésticas e saúde humana como animal, concordam que nesse momento não há evidências fortes que justifiquem indicar que esses animais sejam testados para a Covid-19, ou porque não há evidências de que esses animais possam contrair o Covid-19 ou até mesmo transmitir para outros seres humanos ou para outros animais. Como único laboratório global de referência veterinária, nós nos sentimos responsáveis por trazer essas evidências, né, tanto para as autoridades, primeiramente para as autoridades de saúde. Então, a AIDS discutiu todos esses dados com as autoridades de saúde a nível internacional, na esperança que isso ajude a aliviar um pouco as preocupações que os veterinários, os tutores, têm em relação a um vírus que ainda nós estamos aprendendo sobre ele. Ainda a gente tem muitas respostas que precisam ser respondidas. Então, por isso, o esforço da IDEX de criar ferramentas e de compartilhar e fazer esse levantamento e permanecer esse monitoramento com já mais de 5.000 amostras, para que a gente, é uma maneira do nosso laboratório apoiar os veterinários para que eles falem com mais confiança a respeito de uma doença que ainda é bastante nova para todos. Aqui eu coloco para vocês, existem alguns relatos, né? Eu não vou entrar em detalhes nesses relatos que existem na veterinária. Nós temos alguns relatos que questionam a possibilidade de uma infecção zoonótica transitória do humano para o animal de estimação com o SARS-CoV-2. Nós tivemos, por exemplo, 2 casos, 2 cães e um gato em Hong Kong e um gato na Bélgica, vivendo com humanos infectados. Existem ainda muitas dúvidas pelo meio científico, tanto por parte do design desses trabalhos, se existe ou não a possibilidade desses resultados serem provenientes de uma possível contaminação ambiental, porque alguns desses animais eram sintomáticos, outros possuíam doenças concomitantes, né? Um deles já era idoso, tinha doenças concomitantes, então ainda existem algumas dúvidas em relação a isso. Existem algumas análises, né, que estudando um pouco os receptores em relação aos receptores que levam o vírus para dentro da célula, né, os receptores que são observados na espécie felina, eles não são exatamente iguais aos humanos, mas eles são muito semelhantes aos receptores humanos e eles são diferentes dos receptores que nós observamos em cães e gatos, né? Isso expressa uma possibilidade maior de que esse vírus possa ser transmitido, ou que ele possa acometer a espécie, ter uma chance maior de acometer a espécie felina quando comparado à espécie canina, mas ainda são possibilidades, né? Os nossos dados de vigilância que mostram até o momento, não mostram até o momento nenhum vírus Covid-19 em animais de estimação em todos os testes que já foram realizados, né? À medida que a gente vai continuando a ter mais amostras de áreas endêmicas, a gente vai prover uma maior probabilidade, possivelmente, de detectar esse vírus em animais de estimação, devido tanto a uma possível contaminação ambiental, ou até mesmo uma detecção de uma colonização transitória do vírus humano em animais, mas ainda são respostas, são perguntas que elas estão em fase de evolução.
né, e a gente precisa realmente de um contínuo monitoramento, e a AIDES vai manter esses esforços, juntamente com as agências sanitárias governamentais, para que a gente possa prover a informação mais atual possível em relação aos animais. O que nós sabemos até hoje é que eles não são considerados o receptor ideal, ou seja, o hospedeiro ideal para este vírus, mas o monitoramento ele deve continuar. E quais são, então, as orientações, né, a respeito das autoridades sobre o Covid-19 em animais de companhia? Então, com base nesses relatos isolados, né, que foram observados, se um ser humano, o ser humano é aconselhado ele permanecer em casa e com muita cautela, se seus animais de estimação também devem se abrigar nesse local, né? O entendimento da transmissão do vírus Covid-19 ele está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, se um animal, se um proprietário, se um tutor, ele foi diagnosticado com Covid-19, o AVMA e o CDC dos Estados Unidos recomendam, sim, limitar o contato com animais de estimação com uma medida de saúde animal preventiva, até que se tenha uma maior compreensão do vírus. Se outro familiar, outro membro da família puder fornecer os cuidados para esses animais de estimação, principalmente os furões e os gatos, que possam ter, né, que tem um receptor mais semelhante ao que se observa na medicina veterinária, ele é ainda mais importante, que faça feito essa segregação de quem vai cuidar desse paciente. E é importante ressaltar que os especialistas continuam expressando que esses casos de humanos infectando os seus animais de estimação, eles ainda é uma possibilidade remota, mas que continua sendo necessário a gente continuar essa investigação. Os principais especialistas expressam que não acreditam até o momento que os animais de estimação têm um papel importante na disseminação do Covid-19 e que a principal transmissão ela é feita principalmente de pessoa para pessoa e quando há um contato, principalmente com secreções corporais da pessoa infectada, né? Ou seja, especialmente com gotas de saliva, com muco, tosse ou espirro. A transmissão através do contato por superfícies contaminadas, ela também é possível, obviamente, mas, embora os animais de estimação possam, em teoria, servir como fômites, né, como a gente comentou, o vírus parece ser mais fácil de ser capturado, de ser encontrado em superfícies lisas, né? A pele parece absorver o vírus, tornando com que esses animais de estimação eles sejam um possível fômite, mas com uma concentração muito baixa de vírus e com um papel muito pequeno, não que ele não exista, mas ele é menos relevante do que quando comparado a outros tipos de superfície. Tá? No momento, ainda se continua a gerenciar esses casos, né, e esses possíveis relatos que a gente pode observar em relação à medicina veterinária. A IDEX está trabalhando juntamente, né, com várias organizações internacionais, então tem uma relação muito próxima, por exemplo, com a USDA, com a OIE, com o CDC, para que todas essas informações em conjunto, desde com as organizações governamentais ou até mesmo com as organizações profissionais e especializadas presentes no mercado, então o AVMA, o AHA, a Kiwin, nós estamos trabalhando juntos com toda essa comunidade científica para que a gente tenha maior segurança das informações que estão sendo transmitidas em relação ao papel do COVID na medicina veterinária. Atualmente, o teste de COVID em animais de companhia, ele não é recomendado, e a gente tem duas possibilidades aí que é importante com que a gente avalie. Nós podemos ter uma triagem de animais de companhia sem sinais clínicos, ou seja, ela não é recomendada tratar ou não é recomendado fazer o teste do Covid-19 nesses animais de companhia, e nós ainda podemos ter, por exemplo, e que a gente não pode subestimar outros patógenos que possam estar acometendo esses pacientes,
que são os animais que possam ter sinais clínicos, inclusive sinais clínicos de doença respiratória. E nesse momento é importante com que a gente não subestime outras doenças que possam estar acometendo esses animais. Então é importante a gente, se eu tenho um paciente com quadro respiratório, existem outros patógenos que podem acometer esses pacientes, como por exemplo o herpes vírus. E é importante que a gente, sim, esse paciente seja avaliado por um médico veterinário e que seja feito outros testes de PCR, um painel, por exemplo, que envolva vários patógenos que causam doenças respiratórias que possam estar acometendo esse paciente, que não necessariamente o COVID-19. A AIDEX providenciou, obviamente, além desse webinar e além desses esforços, dos esforços de monitoramento global que permanecem para que a gente continue investigando possíveis animais doentes ou que possam estar infectados com o COVID, nós fizemos também um site, toda uma gama de conteúdo dentro do nosso website, que são recursos para os veterinários e para as suas equipes, né? São atualizações que nós temos em tempo real, ou seja, a Aires vai tentar manter toda a nossa fonte de comunicação dentro do site, porque o conteúdo ainda é muito dinâmico, as atualizações elas são feitas constantemente, então dessa forma a gente mantém um ponto único focal com o material mais atualizado possível, para que seja um recurso indispensável para vocês agora, nesse momento de tantas incertezas, né? Então, nesse site existem perguntas e respostas, né? Desde o que é o vírus, qual a diferença do Covid frente a outros coronavírus, se o PET pode ser infectado ou não, quais cuidados eu tenho que fazer com o PET, os trabalhos de pesquisa desse monitoramento e webinar e outras fontes de comunicação que a gente tem aí disponível para vocês, tá bom? Em relação à minha parte, eu finalizei, espero que tenha sido bastante útil para vocês. Agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Rabelo, onde a gente vai ter um bate-papo com o Dr. Rabelo a respeito de questões tanto de cuidados nosso em relação aos pets, aos nossos veterinários, ao nosso time e possíveis dúvidas que os nossos clientes possam ter. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar agora para a segunda parte do nosso webinar. Bom, então, boa tarde, doutor Rodrigo, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco nesse webinar, que eu acho que é um assunto tão polêmico, que existem tantas dúvidas ainda para a gente responder e auxiliar a comunidade veterinária em relação a todos esses tópicos que surgem em relação ao COVID, a relação do COVID associado à nossa classe como médicos veterinários e associado aos pets que são hoje membros da família de todos os nossos clientes. Então, para nós, realmente, é uma honra muito grande em tê-lo. Você é uma pessoa que tem bastante credibilidade em relação às informações que você traz para o mercado, e isso justamente em relação à tua formação científica. O doutor Rodrigo, ele é médico veterinário, com mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, fez doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, é especialista em medicina veterinária intensiva, gerente de pacientes graves do Intensivete Veterinary Consulting, possui certificado do Lean Healthcare pelo Hospital Albert Einstein e também o Green Belt Lean Six Sigma, e isso faz, além, obviamente, de toda a experiência de mercado, juntamente de uma forma muito prática, então acho que vai ser bastante agregadora, né, esse bate-papo com o Dr. Rodrigo, para os próximos passos, né, em relação ao COVID dentro da nossa medicina veterinária. Nessa fase, vai ser realmente um bate-papo junto com o Dr. Rodrigo para esclarecer dúvidas comuns, né? Primeira delas, como que é o papel do médico veterinário frente a esse novo panorama que nós estamos vivendo em relação ao COVID, como um serviço essencial, o papel do médico veterinário na saúde única. Numa segunda etapa, esclarecer possíveis dúvidas e como devemos nós, médicos veterinários, cuidarmos do nosso negócio e da nossa equipe para proteger as pessoas que ainda estão
na frente, né, para atendimento da população, atendimento desses animais que ainda precisam dos nossos cuidados, como que a gente pode fazer com que a gente se proteja e transpareça essa proteção também para os nossos tutores e também com dúvidas essenciais que, com toda certeza, todos nós, como os veterinários, independente do ramo direto que está sendo de atuação, estamos recebendo por parte dos tutores, né? Até porque é um assunto que está sendo extremamente debatido na mídia e existem várias vertentes em relação, é um assunto que ainda existem muitas dúvidas, tanto por nós, veterinários, mas principalmente pelos tutores, devido à infinidade de canais que eles têm recebido de informações. Então, doutor Rodrigo, eu vou lhe passar a palavra. A primeira pergunta que foi selecionada, né, que foi enviada pelo nosso canal, junto com os nossos clientes, seria o que realmente é um serviço essencial, né? E qual que é o papel do médico veterinário dentro da saúde única? Qual que é a tua opinião em relação a isso e o que as autoridades legais posicionam em relação a essa classificação de serviço? Bom, primeiramente, Aline, um agradecimento de coração da minha parte, toda a nossa equipe de trabalho, pelo convite. A credibilidade é toda da equipe de vocês. A gente se baseia muito no trabalho sério que a IDEX promove para a medicina veterinária brasileira. E, para mim, nada mais é que um prazer, além de uma honra estar aqui com vocês, acho que oficializando praticamente um documento de educação continuada que pode estar disponível para os colegas depois consultarem, né, dentro desse processo todo. Webinar, lives e vídeos sobre Covid-19 é o que mais a gente viu e fez nesses últimos 10 dias. Mas o mais interessante é que a gente aguardou um pouquinho para que algumas informações pudessem estar um pouco mais concretas, que recomendações pudessem ser feitas com base em evidência o tempo todo, e acredito que o principal papel que a gente assume no dia de hoje com esse material junto a vocês é poder produzir um documento que escape do que é a fofoca de WhatsApp, do que é a notícia de última hora da rede social, do que é aquele boato que aparece nos grupos de médicos veterinários, e tentar criar um caminho um pouco mais sólido, né, para que as pessoas possam consultar documentos e realmente saber como se portar. E dentro desse contexto todo, entender que a história curta ainda do Covid-19 no nosso ambiente parece que já tem meses, né? E a gente atravessou alguns obstáculos desde o início, todos eles vinculados à falta de informação oficial e falta de informação correta. Muito mais também, muitos colegas acabaram pagando um preço grande por não ter uma organização interna, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de gestão de risco, de cuidado com situações de catástrofe, como está acontecendo agora, para saber como se portar diante de um evento diferente, como está acontecendo com essa pandemia agora. E me lembro perfeitamente, já no início do mês de março, a dúvida das clínicas se deveriam permanecer abertas ou não. Até porque os decretos de alguns governos estaduais, isso aconteceu conosco aqui no DF, inicialmente nem contemplavam estabelecimentos veterinários para saber se era essencial ou não, se ficava aberto ou não. Então foi interessante porque boa parte de nós não sabíamos exatamente onde estávamos, fica aberto ou fica fechado. Até que, de repente, os governos começaram a ter um pouco mais de atenção, claro, em virtude de toda a movimentação que o Conselho Federal fez, a própria Associação Academia de Medicina Veterinária Intensiva, tentando buscar um espaço, seja na mídia, seja nos órgãos governamentais, de que somos realmente um serviço essencial. Já fazemos parte da saúde única, não é de hoje, né? O médico veterinário faz parte desse contexto da saúde no Brasil e, claramente, somos um serviço que jamais poderia ter sido considerado como um serviço não essencial. Mais interessante ainda é que o comportamento de parte dos médicos veterinários não expressava essa importância. Então, é importante entender que no Brasil somos mais de 20 mil estabelecimentos, entre clínicas e hospitais, né, fora aí consultórios, ainda as faculdades, etc. Então, uma parte, obviamente, praticam a medicina dita, né, do ponto de vista hospitalar, muito mais do que simplesmente aquela mistura que às vezes acontece em alguns estabelecimentos onde eu tenho a pet shop, o banho, a loja misturado com um consultório pequeno.
Então, o serviço hospitalar, o serviço de clínica veterinária, que faz as cirurgias de emergência, que tem a sua internação de pacientes graves, que recebe as emergências do dia a dia, ele é totalmente indispensável, né? Nós controlamos a disseminação de zoonoses no ambiente de saúde pública brasileiro. Então, nós temos um papel, além de todo o controle da questão de alimentos, que a gente não está entrando aqui. Então, todo serviço hospitalar e clínico veterinário registrado, devidamente registrado no Conselho Federal, como clínica, como hospital, obviamente deve permanecer aberto, mas com todos os cuidados. Então, a gente vai discutir ao longo dessa nossa conversa quais as recomendações que esses estabelecimentos devem seguir para manter a segurança da sua equipe. E, obviamente, aqueles que entenderem que na sua região já existam estabelecimentos devidamente preparados para poder trabalhar essa questão da pandemia com mais segurança, tem total opção de manter a sua porta fechada, sem prejuízo aos seus clientes, porque a gente também estimula muito em cidades ou regiões onde eu tenha condição de encaminhar os meus doentes e até mesmo arrendar o espaço de outra clínica, eu posso economizar em termos de gastos nessa época que, de repente, o movimento de alguns locais está um pouco mais diminuído e concentrar os esforços naquelas clínicas, naqueles hospitais que possam produzir diagnóstico rápido, cirurgia rápida, internação de ótima qualidade, com equipes dispostas 24 horas por dia. Então, eu convoco a todos os colegas que participam desse movimento de clínicas e hospitais que realmente permaneçam abertos dentro das suas restrições, forneçam os equipamentos de proteção individual para a sua equipe, façam valer o fluxograma de atenção de pacientes nessa época de pandemia, principalmente respeitando os decretos locais e os federais sobre a questão das aglomerações, as movimentações de pessoa, mas mantendo todo o nosso papel de controle sanitário nesse momento. É muito difícil até diferenciar o que é essencial do que não é, quando você compara, por exemplo, um ato de um banho terapêutico com uma cirurgia de emergência. Parece muito dispar que a importância da cirurgia de emergência seja muito maior do que a de um banho. Mas é importante lembrar que a gente vai discutir aqui as questões dos animais que convivem em ambientes contaminados ou mesmo com donos, com proprietários, tutores de animais e essas pessoas estão contaminadas. Então, existe um fluxograma importante para se seguir de controle da higienização desses animais. Então, até mesmo a higienização de cães e gatos passa a se tornar essencial nesse processo de controle de doença, em algum momento, mas não se esquecendo que ainda pulgas, carrapatos, outros ácaros, né, bactérias e etc., continuam por aí. Nenhum deles se assustou com a Covid-19 e deixou de existir, né? Então é importante lembrar que a gente mantém o nosso cuidado, porque doenças são transmitidas para seres humanos por esses ácaros, ectoparasitas e etc. Então, todo o processo preventivo, o controle da sanidade desses animais é responsabilidade nossa. Então, parte de vocês assumir essa responsabilidade como serviço essencial. Excelente, doutor. E até eu tenho, abrindo o decreto, né, que ele posiciona o que seria um serviço essencial, complementando, né, o teu posicionamento, ele esclarece, né, que são serviços aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim como aqueles que, se não atendido, colocam em perigo a sobrevivência ou a saúde ou a segurança da população. Então, realmente isso que você posicionou, né? Nós, como médicos veterinários, temos um papel essencial para a manutenção da saúde e da sobrevivência, não apenas dos animais, que são os nossos pacientes em si, mas também para aqueles que coabitam com esses pacientes, né? Porque existe um papel, várias doenças aí que têm um papel de zoonoses importantes, né? E aí eu lhe puxo um gancho importante, né? Eu acho que a gente precisa nos posicionar mais como um médico que tem um papel dentro da saúde única. Eu queria que você abordasse um pouquinho a respeito desse tópico, né? Que nós não somos apenas médicos veterinários que são responsáveis por tratar, que tem uma importância absurda, né? Mas que isso não está restrito apenas à medicina veterinária, mas que ela faz parte de todo um contexto de saúde única. Não, sim, tanto é que estamos selecionados entre as profissões
requisitadas pelo portal RH Saúde do Ministério da Saúde da semana passada, gerou até um pouco de polêmica, o cadastro compulsório, né, e o curso de treinamento para a Covid-19 por profissionais de saúde que possam, porventura, se tornar voluntários e serem requisitados para trabalhar dentro desse propósito de controle da pandemia. Então, essa nossa profissão está encaixada nesse rol, requisitada pelo Ministério da Saúde, porque também faz parte desse menu de profissões que têm uma relação direta com a saúde humana. Já participamos dentro de organismos da saúde da família, participamos no dia a dia das clínicas, existem vários nichos onde o médico veterinário é muito bem-vindo, tem a sua credibilidade mantida por esses setores da saúde humana e deve ser preservado de qualquer forma. E dentro do nosso serviço, isso eu sempre disse, em alguns ambientes até se tornou um pouco polêmico, o ponto de vista de que a nossa medicina veterinária, a parte hospitalar, é muito difícil você se submeter a um organismo de agricultura. O médico veterinário sempre esteve ligado ao agronegócio e a gente é muito importante no processo todo a gente é um player importante dentro do mercado de carne e alimentos de origem animal no mundo inteiro, e isso sempre foi o rol e o foco principal até dos profissionais envolvidos no Ministério da Agricultura, onde a parte hospitalar, ela ficou sempre num limbo, né? E eu sei que os colegas, assim como eu, também tem meu estabelecimento aqui em Brasília, a gente às vezes sofre até com tipo de fiscalização, com regulamentações de um Conselho Federal, que às vezes batem de frente com a recomendação de Anvisa, que é uma agência de vigilância sanitária para frequentar os hospitais humanos, mas eu também tenho a frequência e a fiscalização do Ministério da Agricultura. Então, eu sempre disse que eu preferia muito que as regras aplicadas aos estabelecimentos de saúde humanos, médicos, fossem aplicadas para nós também, seja do ponto de vista de indicadores hospitalares, dos KPIs, de gestão de negócio, controle melhor sobre a mortalidade imposta aos doentes animais dentro dos serviços hospitalares, até dentro do processo de atestar um óbito de forma oficial, prestar contas de indicadores sanitários, de poder notificar doenças, né, dentro de um processo, ou seja, hoje para o hospital humano estar aberto, ele é obrigado a entregar indicadores contínuos de qualidade para o Ministério da Saúde. E nós, como médicos veterinários, se a gente tem uma infecção, por exemplo, por uma Klebsiella pneumoniae multiresistente, estilo KPC, que foi um grande problema e ainda é um grande problema nos hospitais veterinários e humanos, esse é um micro-organismo de notificação compulsória ao CDC norte-americano por parte de qualquer estabelecimento humano. Aqui no Brasil, a gente tem presença de micro-organismo multiresistente, que é uma zoonose, né, mas não listada no controle de doenças, por exemplo, que o Ministério da Agricultura tem, como é o caso da raiva, da leptospirose, da leishmaniose, etc. Então, hoje, quando a gente tenta notificar uma bactéria hospitalar multiresistente, a gente nem tem um canal para isso, seja no Ministério da Saúde, porque não somos vinculados a ele, seja no Ministério da Agricultura. Passo esse que a gente está tentando sanar isso com a criação de um comitê dentro do Ministério da Agricultura, que infelizmente deu uma parada por conta agora da pandemia. Mas para que vocês vejam a importância que a gente tem nesse processo de controle sanitário hospitalar também. Então é importante que em algum momento essa discussão seja jogada por uma confluência dos dois ministérios, para que de repente ou o Ministério da Agricultura aprenda com o Ministério da Saúde como cobrar o serviço veterinário hospitalar, para que a nossa qualidade suba e esse papel fique até um pouco mais claro para a sociedade também no dia a dia. Excelente. E outra dúvida, né, seria quais são os tipos de serviços essenciais, né, que devem ser mantidos nesse momento, né? Um negócio dentro da veterinária, ele oferece uma variedade de serviços, né, que englobam
desde pet shop, vacinas, consultas eletivas, cirurgias eletivas e até procedimentos que são procedimentos de emergência, de internação, atendimento de pacientes realmente doentes que estão apresentando sinais clínicos. Quais são os serviços essenciais que devem ser mantidos e como está sendo a recomendação tanto dos conselhos, das nossas organizações de saúde aqui dentro do Brasil, frente a um questionamento ou alguma imposição por parte do tutor para um atendimento desse porte, né, para atendimentos que seriam caracterizados não essenciais. Como que é a melhor forma do veterinário também se reportar a esse tutor, já que é um cliente importante para ele durante um momento de pandemia, né? Então, são duas perguntas. Quais são os serviços essenciais? E frente aos serviços que são classificados como não essenciais, caso esse veterinário seja abordado por um tutor, qual que é a melhor forma de que isso possa ser conduzido de uma forma gentil com esse tutor, que é um cliente já muito antigo desse negócio? Acho que tem dois aspectos importantes para serem discutidos. Primeiro é a dinâmica da doença dentro da sociedade. O que era informação de 15 dias atrás, agora quase um mês já de quarentena, um pouco mais, para algumas cidades até mais, e o tipo de consideração que cada unidade da federação teve para essa quarentena. Então, isso gerou um documento que a gente vai apresentar daqui a pouco, vocês têm acesso ao link aí, junto com o pessoal da IDEX depois do webinar, mas as recomendações que a gente tem são oficiais da Associação da Academia Brasileira de Medicina Intensiva, junto com a AMIB, a Associação de Médicos, né, intensivistas do Brasil. A recomendação sempre é feita pensando no contexto global, né? Então, dentro do nosso país, a gente entende que existe uma diversidade cultural e de curva de evolução de doença muito diferenciada entre região norte, região sul, interior de São Paulo, nordeste. São dinâmicas de doença por temperatura, umidade, questão de aglomeração, número de pessoas que podem frequentar uma clínica, se eu sou a clínica do bairro, se eu sou a clínica da cidade, que tipo de cliente que eu atendo. Então, isso é importante porque essa dinâmica muda muito. Então, pode ser até que as recomendações sofram atualizações ao longo da doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque as recomendações servem para balizar o seu comportamento como serviço essencial e tentar se entender dentro desse processo. Agora, obviamente, se eu estou numa cidade onde a prevalência, a incidência da doença estão controlados até o momento e o governo local opta pela abertura mais gradual do comércio, a sua clínica pode manter os cuidados todos da recomendação e mantendo serviços que, sim, consideramos essenciais o tempo todo. Por exemplo, houve uma discussão de algumas entidades sobre parar a vacinação, ou seja, que vacina não é essencial. Aí já no meu entendimento pessoal, a vacinação faz parte do controle sanitário de zoonoses. Eu não posso deixar meus animais sem vacinação de leptospirose em dia, sem vacinação até mesmo da leishmaniose em dia e por aí vai. Então, eu preciso de criar medidas para que a vacinação seja feita de forma segura. Um grande exemplo agora é até a própria vacinação da gripe, para a influenza, no momento de pandemia Covid-19, onde eu preciso criar um mecanismo, ou seja, eu não posso separar a influenza que vem aí, o H1N1, do Covid-19. Então, no nosso caso, eu não posso tirar a sinomose da minha vida, não posso tirar a leptospirose da minha vida, a leishmaniose, a parvovirose, etc. Então, seria uma afronta ao controle sanitário simplesmente cortar ou parar por 1, 2, 3 ou 4 meses o programa de vacinação. Então, cada cidade tem que se adequar à lei local, do que pode e não pode ser feito. Agora, reduz os horários de atendimento, promova a entrada segmentada, realize alguns atendimentos dentro do próprio veículo do proprietário, marque horário, não aglomere recepção. Tudo isso que eu estou já iniciando o comentário está na recomendação que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, banho e tosa. Se ele é uma loja que não está atrelada a uma clínica, provavelmente em algumas cidades vai ter alguma fiscalização dizendo, olha, meu amigo, o senhor tem que fechar, o senhor não é clínica, o senhor não é essencial. E realmente é complicado. Agora, aquelas lojas e pet shops e banho e tosa que estão vinculadas ao estabelecimento médico é um pouco mais simples. A nossa recomendação é que agora o médico veterinário fique no banho e tosa,
acompanhando as higienizações. Por quê? Elas vão utilizar alguns produtos que necessitam acompanhamento médico, seja mesmo clorexidine nesses banhos, seja algum outro tipo de os pedilúvios com hipocloreto de sódio. Essas concentrações devem ser regidas por médicos veterinários. Então, essas higienizações de animais que estão frequentando ambientes complicados, que têm acesso a ambiente externo o tempo todo, ela continua necessária. A sanidade, a higiene do animal faz parte do controle sanitário. Como é que eu posso deixar um animal 3 meses, de repente, frequentando rua o tempo inteiro, de repente algum apartamento, alguma residência não tem lugar para passear, tem que descer todo dia, o animal se suja de terra, o pelo está crescendo, acumula ectoparasita, eu tenho que fazer alguma higiene em algum momento. Então, tem que se criar planos para que não aglomeremos pessoas, não façamos filas, não lotemos os banho-tosas, mas isso também são serviços essenciais. A venda de ração, de alimento para cães e gatos, dos remédios, das medicações de uso contínuo, totalmente essenciais, né? Nós temos milhões de animais domésticos no Brasil, milhões, né? Como é que eu posso deixar agora toda essa população sem acesso ao fenobarbital, ao inibidor de ECA, a outras medicações que a gente tem para insuficiência cardíaca, doença renal crônica? Tudo isso é necessário. Quer dizer, eu preciso continuar acompanhando meu doente diabético, meu doente com hiperadrenocorticismo. Então, isso é essencial. A manutenção do fluxo do processo sanitário é essencial. No início se pensou muito, só o cão atropelado, o tumor que se rompeu na cavidade. Claro que a emergência tem que ser mantida, eu não posso perder vidas de animais nesse processo todo, mas uma parte desse controle que envolve a saúde pública preventiva da nossa parte não deveria parar de forma alguma, mas tem que ter uma organização desse serviço de acordo com o workflow que a gente sugeriu pela sociedade. Legal. E aí acho que também tem uma outros 2 pontos, né, assim, que é uma preocupação, obviamente, do time, né, dos colaboradores que trabalham dentro desse estabelecimento, que vai se manter aberto, porque ele é considerado como um serviço essencial, e também por parte do proprietário desta clínica para proteger esse time que está ali do lado dele para atender um serviço tão importante para a medicina veterinária, né? Como que a gente pode, nesse momento, minimizar a exposição do time num momento de pandemia, né? Existe uma série de dúvidas e cuidados e uma infinidade de possibilidades de contatos que todos os colaboradores podem ter com o vírus, e a dúvida é quais são as necessidades essenciais que devem ser tomadas para que a gente minimize a exposição desses colaboradores ao risco de adquirirem o COVID. Nós já temos, tanto aqui no Brasil, os guidelines, como você comentou, existem várias experiências de outros países que já têm uma experiência maior em relação ao COVID-19, né? Então, o que está sendo feito, o que é recomendado tanto aqui no Brasil, o que está sendo feito no dia a dia em outros países onde o nível de pandemia é ainda muito mais alto do que nós temos aqui, para que minimize essa exposição dos colaboradores e dos clientes. Bom, de novo a gente tem que adaptar a situação cultural brasileira, são 20 e tantas mil clínicas e hospitais, e eu já tive vários reportes de colegas que me disseram, olha, eu não consigo comprar máscara, eu não tenho mais álcool gel, eu não tenho sabão de clorexidine. Infelizmente, quem não estava preparado, ou quem não tem uma condição de mercado adequada para se manter viável, infelizmente deve fechar as portas, nem que seja temporariamente. Eu não posso manter um estabelecimento veterinário se eu não tenho EPI disponível para o meu time. E isso, essa semana, aconteceu uma situação extremamente desagradável. É um colega desesperado perguntando, olha, eu estou na minha clínica e o proprietário da clínica não me oferece EPI para trabalhar. O que eu faço? E na hora eu até brinquei, que eu me exaltei, eu falei, como que você faz, né? Primeiro, chama a polícia, vai para o Ministério do Trabalho, vai para o conselho, chama a mídia, faz um escândalo, porque isso é o cúmulo do absurdo. Então, assim, o gestor das clínicas, dos hospitais que vão se propor a manter o time trabalhando e o funcionamento para ajudar a manter o próprio negócio, mas principalmente ajudar a manter a saúde
pública desses pacientes, assim, o EPI é obrigatório. Então, assim, é uma questão criminosa a gente negar EPI para o nosso time. Então, a minimização não é nem minimizar a exposição do time, né? Assim, é tentar reduzir ao mínimo do zero. Então, assim, seguir esse fluxo que a gente sugere pela academia é importante. Então, assim, toda a questão da distância, não permitir que na recepção se aglomere, né, não tenha mais que um cliente por vez, todos esperam do lado de fora, atendimentos no veículo para algumas situações, desde coleta de material, quando for possível, até mesmo eutanásia, algumas situações de exame inicial, várias questões podem ser feitas no veículo, no estacionamento. A própria anamnese, né, Rodrigo, pode ser feita no veículo. A anamnese é feita antes por telefone, né? A anamnese pode ser feita antes por telefone, e aí o time vai até o veículo, faz o exame inicial, tenta entender se aquilo se trata de que nível de urgência, que nível de necessidade para retirar o animal do carro, leva o animal para dentro da clínica, a proprietária espera dentro do veículo, toda a comunicação por telefone, cobrança, etc., feita todo do lado de fora. Então, nas regiões mais complicadas, em termos de exposição, temos que aumentar o nosso nível de proteção, né? E isso vai ser muito dinâmico, de novo, de acordo com a região que cada um trabalhar. Mas as recomendações estão bem descritas no documento, acho que é importante a gente ler isso com calma e tentar implantar o que for possível dentro da minha região. Mas oferecer equipamento de qualidade para o time de veterinários e enfermeiros, recepcionistas, 24 horas por dia, isso é indispensável. A principal maneira é diminuindo a exposição direta de contato dessas pessoas. A gente vai voltar a falar de EPI um pouco mais à frente, mas o oferecimento de EPI é a principal ferramenta e, em seguida, obviamente, distanciar a pessoa da minha presença, no mínimo, os famosos 2 metros, e oferecer também equipamento de proteção individual para essas pessoas que eu, a princípio, prefiro considerar todo mundo como contaminado. Então, é claro que dificilmente, e ó, que pode acontecer, um Covid positivo levar o seu animal até a sua clínica e lhe avisar dentro do consultório. Falar, doutor, eu estou até isolado essa semana porque eu estou tratando de Covid na minha casa, mas meu animal ele começou a vomitar sangue, eu tive que vir correndo. Quer dizer, uma irresponsabilidade dessas pode acontecer. Então, eu tenho que estar preparado para que isso aconteça. E a minimização parte do preparo. O jeito de acabar com o risco minimizar ele a zero, ter equipamentos disponíveis e treinamentos das equipes. Como as equipes se portam para vestir um EPI, para se prevenir de um contato inesperado, alguém pode chegar do nada e lhe encostar, tossir em cima de você, né? Então você tem que estar totalmente preparado. A minimização passa por entendimento dos EPIs e dos processos de prevenção da transmissão dessa e de outras doenças também. E, Rodrigo, além do que você tem visto, obviamente, a gente tem visto bastante uma recomendação grande, né, do agendamento de consultas, de priorizar que vá um tutor apenas, para que a gente minimize, né, o número de pessoas que estão indo na clínica, mas outra alternativa também seria minimizar, talvez, inclusive, visitas a esses pacientes que estão internados, o tempo de observação desses pacientes desses tutores, junto com os animais em internamento, reduzir também o número de pessoas que podem visitar esses pacientes. Isso também são medidas que estão sendo tomadas, né, pelos hospitais veterinários para minimizar o fluxo de tutores, né? Sim, principalmente, né, os norte-americanos estão passando por uma fase bem mais complicada que a nossa, então isso é um pouco mais comum, mas a gente também diminuiu o horário de visita, restringiu visita da maioria das internações. Se não tem outra maneira, principalmente para despedida, momentos terminais, decisões difíceis como eutanásia, importante, né, que haja, às vezes, a presença do proprietário ali com o animal naquele momento. Tem vários protocolos para que isso possa ser feito e tentar dar mais notícias sempre ao telefone, fazer os vídeos, né, e evitar realmente que gente de fora entre no seu ambiente hospitalar. Isso é um ponto que deve ser estudado. E, ao mesmo tempo, contar com o entendimento da população para esse tipo de situação. Então, a visitação pública dentro de ambiente hospitalar veterinário devia estar realmente restrita próximo de zero e guardadas realmente ambientes fáceis de higienizar, ambientes ventilados. Alguns hospitais, por exemplo, colocaram tendas também do lado de fora do hospital, quem tem espaço, colocou tendas para fazer essa triagem inicial e definir quem entra e quem não entra, né?
poder fazer uma entrevista inicial. Então, sim, são todas ferramentas muito úteis para esse processo. Eu acho que até você pontuou um dado que é interessante, né? Que a gente não pode esquecer que aquele paciente que está ali, ele é um membro da família de alguém, né? Ele é um amor da família de alguém. Então, acho que, por mais que a gente vá minimizar essa exposição, e que é extremamente necessária no momento de pandemia, mas que você comentou até um detalhe que me chamou a atenção, né? De a gente fazer um vídeo, talvez, para mandar para o tutor, para mostrar como é que esse paciente está melhorando, ter outras formas de comunicação com esse cliente, diferentes do contato pessoal, como, por exemplo, manter o contato por telefone, manter esse tutor atualizado em relação a esse paciente, de uma maneira diferente do que a gente faria no nosso estado normal. Isso é importante para que esse tutor entenda que são cuidados sanitários, mas que o cuidado com o animal ele permanece, né? Que a importância desse paciente, ela permanece a mesma do que a gente teria antes desse processo de pandemia, né? Então, eu acho que isso é um exemplo importante que você deu aí, que aproxima um pouco e não perde, né? Não se torna robotizado o nosso processo junto ao atendimento desse paciente, né? Sim, na verdade, assim, eu acho que a ansiedade e o medo são as melhores ferramentas para eu cometer erro, né? Então, minimização de exposição envolve aumento da confiança do time com a família com o time. Claro que a gente quer se comportar como um hospital humano, onde não há visitas na UTI, não há velórios praticamente, os enterros não pode praticamente permanecer ninguém. É uma situação caótica, você perder um ente querido e não poder estar presente ali na UTI naquele momento. Mas nós vamos discutir isso também daqui a pouquinho. Até agora, sabemos o que sobre a transmissão. Eu não consigo ainda, vamos se provar e a gente faz outro webinar. Mas até agora, o cão e o gato não transmitem a doença Covid-19 para o ser humano. Então, para que nós estamos fazendo essa condição toda de proteção? Porque pessoas transmitem para pessoas. Então, eu não quero pessoas diferentes do meu controle diário, que é a minha equipe, meu time, dentro do meu ambiente. Mas tudo tem que ser visualizado assim. Por isso, cada hospital deveria ter seu mini comitê de crise criado para entender. Olha só, o senhor precisa de me dizer quais são as informações da sua família com relação à doença, que tipo de ambiente que o senhor mora, etc, etc. Vamos tentar promover a visita de uma forma saudável e não simplesmente, de repente, cortar todas as visitas. É óbvio, a recomendação tem que ser para todos, mas os casos devem ser avaliados um a um. Agora, de novo, quem estava preparado para isso antes não sofre. A gente sempre teve essa posição de fazer os vídeos dos animais com os proprietários. A gente está numa região interessante, que é uma região de embaixadas, né? Então a gente tem clientes de outros países, é muito interessante. Recentemente, acho que está até numa dessas fotos que eu apareço no slide que você colocou, foi um desses casos, um cliente que trabalha na embaixada da Sérvia, né? Ele mal fala inglês e o cachorro só fala sérvio, né? Então, assim, o doente, assim, ele está lá internado e não adianta falar com ele, cachorrinho, eu vou te dar uma picadinha, eu vou colocar o catéter. Eu tinha que ligar para o proprietário e falar com ele, conversa com ela aqui em sérvio e avisa que eu vou fazer tal coisa. E era impressionante a reação do doente. Chegou num ponto que a gente viu que era interessante a gente aprender os comandos em sérvio para poder conversar com aquele animal. Como é que eu faço se eu tiver que ficar com um cachorro sérvio 5 dias internado em quarentena lá na clínica e ninguém puder entrar? Às vezes o animal fica ansioso também, quer escutar a voz do proprietário, quer ver o proprietário no vídeo, mas isso é algo que a gente já fazia, para a gente não mudou muita coisa, né? Tem gente que não consegue visitar, então a gente promovia sempre esse tipo de visita virtual e funcionava bem. Mas, por outro lado, também somos conhecidos por permitir visitas horas a fio, proprietários que fiquem muito tempo com o seu animal. A gente tem pouquíssima restrição, pelo contrário, a gente sempre trouxe a família para dentro do nosso ambiente. E isso teve que sofrer um pouco de alteração. Então, esse tipo de cuidado realmente tem que existir, essas adaptações, e faz parte até de uma das condições que a gente vai discutir também sobre o futuro, de me preparar. O que está acontecendo agora e que eu vou ter que manter para o retorno da situação aí que vai acontecer quando essa pandemia der uma aplanada nessa curva de casos, né?
Legal, e até a gente já mostrou, né, no webinar feito no início do webinar, né, alguns guidelines que já existem fora do Brasil, que são realmente, que têm como objetivo, né, proteger a equipe durante um período de pandemia, mas aqui no Brasil a gente já tem também os guidelines da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, tem o link aqui embaixo da apresentação. No final desse webinar, a IDEX vai encaminhar uma série de materiais para vocês, juntamente com este material. Se você puder, Rodrigo, passar conosco aqui esses guidelines, né, porque até eu acho que uma das coisas que é importante, que se colocando na posição não apenas do nosso time, né, porque são veterinários, existem já um conceito em relação aos cuidados, né, e esses treinamentos, eles são extremamente necessários para que a gente possa prover essa segurança para a nossa equipe, mas também que isso deva ser importante a gente transparecer para esse tutor a tranquilidade que esse estabelecimento está seguindo normas de institutos de peso para que, se ele tiver a necessidade de ir até esse ambiente, que ele tenha segurança e o risco seja o menor possível, né? Que seja um risco mínimo. Como é que vocês, você pode explicar um pouquinho essas recomendações que são feitas, né? Como diferenciar esses pacientes de acordo com as classes que foram divididas e quais são os cuidados que a gente deve ter de uma forma simples, tanto interno, tanto para que a gente tranquilize o nosso cliente, que é o tutor, de que ele pode ir num estabelecimento frente a uma necessidade de um serviço essencial e que ele esteja tranquilo que os cuidados sanitários estão sendo realmente tomados nesse ambiente. É importante, primeiro eu vou agradecer mais uma vez em público o Dr. Falcão, que coordena essa parte técnica científica na AMIB, essa Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Para nós, de novo, foi uma oportunidade, um orgulho muito grande, é a primeira vez que um documento veterinário é publicado dentro do ambiente multiprofissional da medicina intensiva humana brasileira. Então, esse link vai direto para o site da AMIB, e lá a gente consegue as recomendações, e, de novo, fazem parte da minimização de risco. Você ler e tentar implementar essas recomendações é muito importante. E a gente também acabou criando um workflow separado, um organograma, que você também pode nos solicitar pelos contatos, vão acabar ficando no site aí também, os nossos contatos pessoais, e a gente envia para vocês o PDF para que vocês possam imprimir esse material. A Aline colocou ele já separado nos slides para poder caber, mas ele é um workflow grande, né, que você pode imprimir em A3 e deixar na recepção da clínica, do lado de fora da clínica, e coloca lá a mensagem: nossa clínica participa das recomendações da AMIB e da BVEX. Informar realmente o seu cliente, e a gente tem uma organização, né, que a gente tem aqui, ó, senhora, eu estou seguindo as recomendações para essa crise agora dentro das recomendações baseadas em evidência. Então, eu gostaria que o senhor entendesse a redução do nível de visitas, que os horários são esses, que a gente não pode aglomerar, que funciona assim, que funciona assado. Quando a pessoa vê a logomarca de uma academia, oficialmente, de uma associação como a AMIB, acabam entendendo que existe um processo por trás, que não é uma decisão individual, que não é desorganizado. Então, com certeza é importante seguir essa sequência, e como eu disse, isso vai desde o preenchimento dos dados da urgência, isso é pré-crise, né? O treinamento de gerenciamento de crise e de risco dentro das clínicas já deveria ocorrer desde sempre. Agora nós vamos estar obrigados a entender um pouco mais de ações de pronto-socorro, de liberação de recursos, gestão de recursos no pronto-socorro. Então, como avaliar uma anamnese de urgência, fazer uma triagem correta para não dedicar recurso para o animal que não precisa e vice-versa. E aí, encaminhar essas urgências diretamente para atendimento pelo ABC da emergência, e na sequência aí do fluxograma a gente vai perceber os atendimentos que a gente pode trabalhar, seja se ocorreu em domicílio, seja ocorreu dentro da clínica, porque muitos vão começar a atender também dentro da casa das pessoas, o que é o mais perigoso que a gente poderia fazer nesse momento. Mas em situações muito, muito, muito selecionadas, tutores vulneráveis, animais com dificuldade importante, não podem ser transportados, relação de confiança, entender e conhecer a família que eu estou atendendo,
é se proteger por completo, né? Estão todos os equipamentos disponíveis aí e nas recomendações, e tentar ser o mais rápido possível, entrar no domicílio, remover o animal, de preferência sem contactar com o proprietário, simplesmente entregar as autorizações, de repente por debaixo da porta, fazer ele assinar, remove o animal dali, saia do ambiente sem ter contato com a pessoa de preferência, e tudo por vídeo e por telefone. Então, são atendimentos que podem manter o movimento da nossa rotina, se a gente conseguir recolher esses animais em casa e depois devolver, né? Agora, se o proprietário já foi até a clínica, existe toda essa diferença se eu tenho um proprietário assintomático fora do grupo de risco ou em quarentena e não há possibilidade de outra pessoa conduzir o animal. Como eu disse, é uma situação também muito perigosa. Mas hoje, no dia a dia, lembrando até as recomendações do Ministério da Saúde, qualquer sintomatologia gripal coloca você no grupo de risco e você deve ser separado do restante das pessoas. Então, essa sequência sempre vai terminar em higienizar o animal, lavar as patas com os produtos que a gente recomenda, ter o controle do caminho de ambiente que esse animal percorreu, restringir visita, né, seguir todas as recomendações de isolamento que estão propostas para esses proprietários na recepção. Então, sigam essas sequências. Para quem quiser, está disponível esse workflow em PDF para vocês imprimirem, deixarem aí disponíveis na clínica e até mesmo entregarem para as pessoas entenderem como que o atendimento vai ser feito, né? Então, às vezes tem algum cliente que está visitando vocês, ainda não é uma situação de emergência, mas é importante informar, olha, a gente está seguindo essas recomendações, caso aconteça, já fica com uma autorização de internação na sua casa, porque pode ser que essa doença eu não consiga controlar aqui no consultório, a gente decida internar de uma hora para outra. Tente agilizar a parte administrativa para que essas pessoas não fiquem na recepção produzindo documentos e tempo e muito contactando com a recepcionista ou administrativo da sua instituição hospitalar. Frente ao atendimento intra-hospitalar, Rodrigo, quando a gente pensa em atender um tutor que é sabidamente positivo e que, infelizmente, possa não ter condições de ter um outro proprietário, né, que possa conduzir esse animal ao atendimento, e ao atender um tutor assintomático, quais seriam os dois principais tópicos que seriam essenciais para que a gente garanta a segurança desse veterinário? Como eu disse, o importante é pensar que todo mundo é positivo, porque eu tenho somente que torcer para que um cliente se informe Covid positivo para mim, para eu tomar a precaução. Isso é muito arriscado. Então, manter o EPI, proteção, máscara de face, face shield, máscara interna, cirúrgico N95, óculos, luva, capote de preferência cirúrgico, ou um jaleco próprio que possa ser trocado, vamos discutir isso daqui a pouco. Então, assim, não contactar a menos de 2, 3 metros de distância. Situações onde o animal for muito agressivo, todas elas vão exigir sedação. Isso já são protocolos de urgência que a gente já deveria ter treinado, porque é algo que a gente faz desde sempre, contenção química com segurança, né? Mas nunca, aí nesse caso, sempre iniciar a conversa numa distância grande, você com seus EPIs, promova a lavagem das mãos desse proprietário, dê uma máscara para ele, de preferência, e luvas. Ele se afasta do nosso convívio e começa a conversar pelo menos a 2, 3 metros de distância, já paramentado, né? E você do outro lado com aquele animal. Se o animal não permitir contenção nenhuma, quer dizer, eu vou em algum momento ter que me aproximar do proprietário para fazer uma injeção intramuscular, por exemplo, uma injeção subcutânea com sedativo, aguardar o animal permitir toque e contenção química. Então, isso tudo eu vou me aproximar do proprietário com essas recomendações que a gente coloca no workflow. EPIs completos, né? E, de preferência, o proprietário sem ficar conversando, sem ficar soltando secreções no ar enquanto eu estou próximo demais dele, né? E ele sempre também, de preferência, paramentado. Caso isso ocorra, lembrando que isso pode ocorrer, é difícil a gente controlar a reação das pessoas. Quando se trata de um animal doente, as pessoas também, muitos só têm aquele animal, não tem nem outro familiar, convivem com aquele bicho, e, de repente, tem que sair correndo para o hospital por causa de uma alteração importante. Isso aconteceu conosco seguidamente nesses últimos 15 dias. Graças a Deus, nenhum proprietário dentro desses grupos de risco, mas você tem que estar preparado na sua sala de emergência, na sua entrada da clínica,
para receber pessoas, quem sabe, positivas, e torcer para que isso não aconteça, né? É verdade. Falando, né, a gente, acho que acabou de pontuar, né, os equipamentos de proteção individual, e nós recebemos aqui algumas dúvidas, né, importantes. Eles já fazem parte, a grande parte desses EPIs, eles já fazem parte do dia a dia do médico veterinário, mas existem algumas dúvidas por parte da comunidade veterinária, de se pode reutilizar, se as máscaras, qual é o tipo de máscara mais adequada, qual que é a frequência que esse jaleco deve ser lavado, cuidado simples, né, junto com a lavagem desse jaleco, se existe alguma solução desinfetante específica para que seja utilizada. Eu acabei de atender um animal com um tutor bastante suspeito, eu preciso trocar todos os EPIs entre um atendimento e outro. Se você pudesse abordar de uma forma rápida, até porque a gente já discutiu bastante sobre isso, mas acho que assim, a maior dúvida é frequência, troca entre os atendimentos, e que tipo de cuidados que eu tenho que ter, inclusive, para a limpeza, para a lavagem do jaleco e assim por diante, que em teoria já deveriam fazer parte do dia a dia, mas que às vezes, quando a gente não vive num momento de pandemia, a gente acaba tendo outros cuidados, né, com esses EPIs. Essa situação, eu gosto sempre de olhar ela pelo lado cheio do copo, né? Então, para mim, chega a ser divertido discutir algumas coisas, porque se algum médico agora, ou profissional de saúde, aparecesse num restaurante portando o seu jaleco de uso contínuo, ele vai ser linchado pela população. A gente sempre pediu, não entre em restaurante com roupa de hospital, mas as pessoas entram. Essa crise, essa situação de agora, vai criar mudanças brutais no comportamento desses profissionais. É o que eu espero. Agora, também sabemos, se não dá para generalizar, a gente gostaria de que todos trabalhassem sempre da melhor forma possível. Infelizmente, o descartável ainda era um hábito em muitos estabelecimentos. Então, em vez de ter uma luva, um tubo traqueal, uma máscara, ou que seja, de uso único, a pessoa pensava que o descartável era para usar 10 vezes, né? Ou 20 cartável, 30 cartável, até que estoure o cartável, né? Então, assim, equipamento de uso único é de uso único. Se eu tive contato com o ambiente contaminado, eu tenho que saber colocar e tirar a luva da maneira correta, vestir e colocar a máscara da maneira correta, higienizar. O único EPI que daria para higienizar de forma constante no meu dia a dia é a Face Shield. É a máscara de face, que é feita de material que eu posso passar meu álcool o tempo todo ali para manter a higiene constante. Agora, coloquei uma luva, encostei alguma coisa contaminada, jogar fora. A minha roupa, por isso que eu prefiro trabalhar tanto com os pijamas cirúrgicos, os famosos scrubs, né, junto com o capote descartável por cima. Então, no atendimento, eu vou descartar aquele capote e vou continuar com a minha roupa de baixo. Voltando para casa, eu vou sempre criar, e de novo, você vê o que é o preparo de sempre, né, um hábito. Aqui na minha casa, eu sempre tive o hábito de voltar da minha clínica todas as vezes, entrar pela saída, ou pela entrada, né, da garagem, direto na lavanderia, retirar a minha roupa, colocar numa sacola separada e lavar isso longe da roupa de uso comum, porque é uma roupa hospitalar. Então, eu sempre carreguei para a minha casa, eu tenho animais em casa, gato, cachorro, então assim, eu tenho que tomar cuidado, é uma coisa que eu sempre fiz, então para mim não é risco nenhum, não é nenhum trabalho a mais ter cuidado. Eu não toco meus filhos sem ter a lavagem das mãos de forma correta quando eu venho da rua. Assim, é um cuidado, sempre tive isso. Então, vocês também têm que aprender agora a ter, vai ser na marra, ou para aqueles que já tinham e já praticavam essa higiene, vai continuar sendo muito fácil. Então, assim, pensem na segurança da família de vocês, né? Isso no dia a dia, não é só o SARS-CoV-2. São outros vírus também que a gente carrega para casa, outras bactérias, principalmente as bactérias multiresistentes, que eu sei, a gente já discutiu isso em outros eventos, vão para as casas, né? Então, tenham cuidado com isso, vocês vão acabar protegendo a família de vocês para tudo, e vocês também. Então, óculos, luva, máscara, face shield,
e capote. O que eu posso trocar? A máscara cirúrgica de uso comum, a descartável que a gente tem em conhecimento de todo dia, são guias diferentes. Tem gente que fala de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. A gente não está em ambiente hospitalar contaminado com pessoas o tempo todo com carga viral no corredor, o tempo inteiro com Covid na minha frente. É bem diferente o que a gente pratica. Então, acredito que a gente possa seguir recomendações de fabricante de ficar até 6 horas com a mesma máscara, se eu não tiver, obviamente, tido contato com um espirro, uma tosse inadvertida de algum cliente que eu nem sei se ele é suspeito ou não. Se ocorrer uma carga aérea importante, você considere, eu trocaria por segurança, né, obviamente. Senão, eu posso ficar com ela a cada 4, 6 horas e não dá para reaproveitar. Joguem fora. Podemos usar máscara de pano? Podemos. Isso vai ajudar um pouquinho se eu colocar a máscara cirúrgica por baixo. Então, eu posso ir lavando a minha máscara de pano e aumentar a minha proteção. Mas a gente sabidamente entende que em ambientes de contaminação direta, o correto seria usar N95. No nosso ambiente, isso não está claro. Quiser pecar pelo excesso, eu agradeço, é otimista pensar dessa forma. Agora, tem que saber se todo mundo tem N95 suficiente para todos os veterinários trocarem isso com a regularidade que tem que ser trocada, mesmo N95 podendo ficar mais tempo na face. Então, eu recomendaria a troca constante de Propés, quando mudar de ambiente, a instalação de pé-dilúvios nos pontos críticos da clínica, desde a entrada da recepção até o consultório saindo, quem desce para a internação, compre aquelas espumas de densidade correta e aí coloque essas espumas embebidas com hipoclorito de sódio, pisem isso nesses pé-dilúvios para transitar dentro dos ambientes hospitalares e a instalação de lixeiras para descarte desses EPIs nos pontos críticos, né? Não é só o uso, né? Aonde que eu jogo o EPI? Ele vai misturar com outro lixo, as pessoas estão cuidando dos EPIs de forma correta. Então, a roupa em casa, quanto mais proteção eu tiver na clínica por cima da minha roupa, melhor. Se eu já puder usar uma roupa por baixo para entrar no meu carro, melhor. Não se esqueça, não adianta eu sair da clínica morto de cansado, usando a mesma roupa o dia inteiro, aí eu entro no meu veículo com o meu sapato contaminado, com a minha calça, com a minha blusa, sento no banco do veículo, só higienizo minha mão com álcool gel e vou para minha casa. Quando chego em casa, meu filho com saudade vem pulando dentro do carro para me abraçar. Então tem que ter um fluxo agora, isso tem que ser respeitado, todos estamos susceptíveis a nos contaminar e a gente espera que isso seja diminuído com esses cuidados mínimos aí. A máscara, Rodrigo, você recomendou que ela seja trocada diariamente, né? E os jalecos, né? A gente observa, às vezes, na correria do dia a dia, que, às vezes, ele é utilizado mais de uma vez. Em momentos como esse, onde a gente pode ter um risco de contaminação ainda maior, você recomenda que ele também seja trocado de forma diária ou que, como você comentou, utilizem esses jalecos descartáveis, né, para que possa ser uma alternativa aí num período de pandemia? Sim, a máscara, inclusive, não é só diário, né, 4 vezes ao dia, pelo menos, né, de 6 em 6 horas. Uhum. De novo, recomendação ideal. Eu estou careca de saber que instituições humanas, enfermeiros que estão na linha de frente do Covid com pacientes humanos, não conseguem trocar máscara mal uma vez por dia, a cada 12 horas. Mas o que é o ideal e o que a gente pode fazer. Agora, o jaleco é a mesma coisa. Eu trataria com uma pessoa externa ao meu time com um capote descartável. Terminei o atendimento, jogo o capote fora. Estou com a minha roupa diária. Atendi de novo, capote outra vez. Os de custo menor. Uhum. Não tem problema, não precisa ser aqueles capotes super caros de cirurgia. Mas o capote descartável mais simples que tiver, é uma barreira inicial. Então, eu vou trocando por atendimento. Tá? Como eu faço em cirurgia. É como se fosse uma cirurgia. Cada atendimento clínico tornou-se uma cirurgia. Então, pensa nisso. Eu vou colocar minha luva, o capote, eu não jogo fora quando acaba uma castração? Ah, mas é que naquela campanha de castração, o cirurgião fica com a mesma roupa e opera 200 cães. Então, assim, não é o correto, né? Eu deveria trocar cada vez. Então, se eu me protejo, quando eu saio da clínica com esse jaleco, eu tinha o capote por cima, trabalhei durante o dia trocando esse capote, e estou com esse jaleco. Eu vou retirá-lo, colocar numa sacola, com a camisa que eu estou por baixo, eu entro no meu veículo, e se eu puder até forrar o banco com uma toalha, alguma coisa que possa ser trocada todo dia, melhor ainda, é ser bastante cuidadoso.
chegando em casa com a sua sacola, vai lavar o jaleco todo dia. E aí tem que ver, claro, se o jaleco é branco, se não é, se é de outra cor, mas o ideal seria tentar deixar com alvejante, no mínimo aí 1 hora de molho, para ter certeza, lavou, secou, então sempre ter 2 ou 3 jalecos. Acredito, Rodrigo, que a gente tem até passado um pouquinho do tempo, mas é um conteúdo que realmente gera, né, bastante dúvidas. Espero que a gente tenha juntos, aí te agradeço por ter podido contar com você, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que tem uma experiência enorme aí, não apenas na medicina intensiva, mas na medicina como um todo dentro da veterinária. Espero que a gente possa ter contribuído para vocês com um tema que é tão novo para todos, que existe uma infinidade de dúvidas, e a gente espera voltar em breve, trazendo cada vez mais novos conteúdos, novas informações. Eu já passei para vocês o contato do nosso site, onde a IDEXX desenvolveu uma gama de conteúdos, né, de acordo com todos os guidelines internacionais, para centralizar numa unidade só as informações que têm maior relevância para a medicina veterinária, de uma forma que esteja sempre atualizada para todos nós, né, que um assunto realmente muito dinâmico. Rodrigo, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você está sendo aí extremamente requisitado para esclarecer uma infinidade de dúvidas e está tendo um papel fundamental agora para auxiliar o COVID na medicina humana, o cadastramento dos equipamentos, o teu trabalho junto ao conselho, aos ministérios. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o teu trabalho e agradecer a possibilidade de a gente ter contado com você aí num assunto tão relevante para a medicina veterinária. Não, imagina, eu que agradeço, como a gente estava comentando, até para isso aqui, tudo é planejamento, né? Então, a gente planejou esse webinar com muito carinho. Se a gente for pegar o tempo que a sua equipe e a gente dedicou para esse webinar antes dele acontecer, a gente deve ter se reunido aí em torno de quase 6 horas da primeira reunião para hoje, antes de colocar esse webinar no ar. Então, foi feito com muito carinho, a gente tentou estudar, trazer a melhor informação para transformar esse documento numa base para que quem tenha tempo depois de ficar essa 1h30 aí praticamente nos escutando, possa guardar um pouco dessa informação real e usá-la de referência, né, para que seja uma base de trabalho. Então, assim, a gente faz com carinho e o planejamento serve para isso, para a gente ter a tarde toda de hoje dedicada para esse evento e agora esse início de noite e o outro dia que a gente também nos reuniu. Então, agradecer também o Marcel, a Arminda, toda a equipe da IDEXX que esteve com você nesse processo e agora a Yara também que está com a gente aí. E com muito carinho que a gente participa e vai continuar participando, né? Espero que menos tempo possível nessa distância, que a gente comece a se ver pessoalmente o mais rápido possível, porque é certeza que isso vai passar, mas eu espero muito que tudo que a gente discutiu aqui fique, né? O bom uso de EPI, o bom controle da higienização, das suas roupas, de como você trata as pessoas, como você busca seu cliente, isso aqui vai ficar. Esse webinar ele não é só para a crise Covid. Aliás, pode deixar a Covid tracinho, porque quando vier o Covid 21, 22, nos próximos anos, né, a gente já tem um webinar pronto. Provavelmente a gente vai ter que voltar nas mesmas coisas, porque o ser humano tem a memória muito curta, e eu espero que ele sirva para seguir educando as pessoas por mais tempo. Tá? Beijo grande para vocês aí, e meu carinho para toda a equipe da IDEXX. Beijo grande, Rodrigo. A gente que agradece. E um beijo para todos vocês aí, né, que estão em casa. Obrigada pelo tempo de vocês.